A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós ficamos ali na rua Fausto de Souza, número 353, quase a esquina da Correia Pinto. Fica na esquina do Seja e do Poço BR ali. Você é convidado para estar conosco, é uma alegria estar conosco. Nós temos atividades para crianças, para adolescentes, para jovens, para adultos, para as pessoas da terceira idade. Nós temos para todas as faixas etárias, levando a palavra de Deus para as pessoas e fazendo com que elas conheçam a Jesus Cristo e a Deus. Eu quero convidar você para estar conosco. As nossas atividades principais são os cultos aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Você é convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós estamos terminando o mês de maio, é a última semana de maio, início do mês de junho, e eu quero continuar tratando com vocês sobre família. E hoje nós vamos tratar sobre algumas características essenciais para vivermos em família. E eu queria ler com vocês um texto que está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 29, dos versículos 21 ao 30. Leia comigo. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse a Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á mais nova antes da primogênita. Percorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale conosco, Pai Santo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor queira, Pai Santo, usar esse teu servo hoje para falar com as pessoas e que o teu Santo Espírito, Pai Santo, seja na nossa vida, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça, Pai Santo. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Com certeza você já foi criança e já viu criança. Todos nós, quando éramos crianças, no Natal recebíamos pelo menos um presente de Natal. Talvez fosse uma bolinha simples, e isso não é ruim. Isso é sinal que você teve uma infância, que teus pais se importavam contigo. Talvez o teu presente era uma boneca, um boneco. Talvez era um carrinho feito de madeira
Até teu pai fez com muito carinho ali no quintal. Todos nós já recebemos um brinquedo quando éramos crianças. E ao receber esse brinquedo, nós ficávamos brincando por um tempo ali. Mas logo depois nós perdíamos o interesse e deixávamos de lado, íamos procurar outras brincadeiras. Se você era um pouquinho mais persistente, se o brinquedo chamou tua atenção, você, depois de um tempo, voltava para ele. Mas se você não era tão persistente assim, e se aquele brinquedo não te chamou muita atenção, você deixava logo de lado. Hoje em dia, os relacionamentos são assim, e nós pensamos fazer assim também com as famílias. É o que se chama hoje de mundo fluido ou de descartável, onde tudo é descartável. As pessoas são descartáveis, os objetos são descartáveis, os empregos são descartáveis, tudo tem seu prazo de validade e sua utilidade. Se não tem mais utilidade e não dá mais prazer, a gente pega e joga fora. E é esse o mundo que nós vivemos. Quantos relacionamentos não foram rompidos? E relacionamentos não só marido e mulher, mas relacionamentos. Amigos, amizade, convivência entre irmãos. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas dizendo assim: eu não me relaciono mais com os meus familiares porque nós brigamos. E aqui, esse relato bíblico de Jacó demonstra que para existir um relacionamento e um relacionamento familiar, nós precisamos de muitas coisas. Mas o efeito dele na nossa vida é muito positivo. Jacó sempre foi um homem, uma pessoa mimada. Pastor, como assim o senhor está dizendo que Jacó foi uma pessoa mimada? Explique isso. Então deixa eu explicar para você. Deus, antes do nascimento de Jacó e do seu irmão Esaú, apareceu em sonho para sua mãe Rebeca e falou que Jacó seria o preferido dele. Jacó não seria simplesmente um preferido porque ele era mais bonito, mas porque Deus quis levantar dele uma descendência. E a partir disso, Rebeca deu mais atenção e mais carinho para Jacó. Eles eram gêmeos. O relato bíblico diz que Jacó, quando nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. E isso demonstra que ele era uma pessoa que gostava de usurpar, de tirar o lugar dos outros. Tanto que o nome Jacó significa usurpador, aquele que usa as pessoas e que passa por cima das pessoas. Esse Jacó tira alguns direitos que na lei judaica existia para Esaú. Por exemplo, na lei judaica, o primogênito, aquele que nascia primeiro, o primeiro filho, tinha alguns direitos a mais do que os outros. Ele compra o direito de primogenitura de seu irmão Esaú. E faz isso em troca de dar um prato de comida para Esaú. Ele também rouba a bênção que Esaú iria dar para que Isaac, ele rouba a bênção que Isaac daria para Esaú. E a partir disso, Esaú tem uma vontade grande de cada vez mais enfrentar os seus pais, e é por isso que eu falei que não era simplesmente de uma questão que Deus iria dar, abençoar a Jacó, mas Deus já sabia também quem era Esaú. Esaú seria uma pessoa que, ao nascer, afrontaria e desobedeceria a Deus, porque queria fazer somente aquilo que ele queria. E daí, Jacó foge de Esaú quando seu pai está perto de morrer. Jacó vai para uma terra distante, vai para
para a casa do seu tio Labão. Lá ele conhece sua prima, apaixonam-se e ele faz um acordo com o seu tio, que seria seu sogro, Labão. Eu vou servir ao Senhor durante 7 anos, para que eu possa me casar com Raquel. Jacó sabia que seriam um longo tempo servir a Labão por 7 anos. Mas ele serviu a Labão por 7 anos e isso lhe pareceu como se fosse uma semana. A primeira coisa que a gente entende aqui é que para haver um relacionamento, para haver família, para haver um relacionamento a dois e para que a família funcione, nós precisamos ter dedicação. Não basta simplesmente dizer assim, não, eu tenho uma família, eu tenho um relacionamento. Isso não basta. Nós precisamos ver e entender que cada vez mais nós precisamos nos dedicar. Dedicar em qual sentido? Dedicar tempo. Nós precisamos ter tempo junto com a nossa família. Nós precisamos ter também atenção. Relacionamento familiar exige atenção. Não dá para a gente ficar só. Dedicação envolve atenção. Não dá só para a gente falar assim, não, eu sou casado, eu tenho uma família, eu tenho filhos, mas eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para eles, não tenho como me dedicar minha atenção para eles. Isso é um erro. Hoje em dia, cada vez mais, a psicologia fala de abandono familiar. Não abandono no sentido da falta de dinheiro, não no sentido de falta de recursos, mas falta de tempo e atenção dentro da família. Do pai, da mãe brincarem com os filhos, do pai e da mãe conversarem com os filhos, do pai e da mãe abraçarem seus filhos, do pai e da mãe estarem junto com eles, conhecerem realmente seus filhos. E Jacó trabalhou 7 anos que lhe pareceram uma semana. Demonstra que quando a gente dedica tempo à nossa família cresce e a nossa família prospera. Vemos aqui também que a dedicação envolve também você querer o melhor para a sua família. Pastor, eu sempre quero o melhor para a minha família. Como que o senhor fala um negócio desse? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para você entender bem. Muitas vezes a gente pensa querer o melhor para a família, mas muitas vezes nós pensamos somente em nós mesmos. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou comprar um carro novo porque nós precisamos. Mas para você comprar esse carro novo, você vai sacrificar um tempo com a sua família fazendo várias horas extras. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou levar minha família para viajar para longe, porque isso aí vai fazer bem para minha família. Quando a família não tem condições para isso, e depois você vai ter que trabalhar, vai ter até que vender alguma coisa para pagar as contas dessa viagem. Você não pensou no bem da sua família. Você pensou simplesmente em fazer a tua vontade, satisfazer o teu ego, o teu eu. Para conviver e viver em família, nós precisamos dedicação. E dedicação envolve tempo, atenção e querer o bem da sua família. Mas convivência em família também exige que eu e você tenhamos perseverança. Porque se você lembrar do exemplo que eu dei no início aqui, que eu falei daquele menino, ou de você mesmo, que ganhou um presente e logo depois deixou de lado, muitas vezes a gente também faz isso com a nossa família. No primeiro problema, ou na primeira série de dificuldades, a gente já quer abandonar o barco. Pastor, o
Você não sabe como é lá em casa, é difícil qualquer coisa. Conviver com pessoas é difícil. Existe um pastor americano, um grande conselheiro, que o ministério dele tem se tornado mundial, Paul Tripp. Ele tem um livro que ele fala com o seguinte título: O que você esperava? Muitas vezes a gente pensa no casamento que vai ser tudo muito bom, que vai ser tudo muito gostoso, que vai ser tudo muito apaixonado. Mas quem convive no casamento sabe que muitas vezes a gente se cansa. Muitas vezes a gente não tem mais tanta alegria. Mas a gente entende que é aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida. E por isso a gente precisa ter perseverança. Perseverança é continuar, continuar, continuar. Continuar e não abandonar. E relacionamento exige isso. É interessante como que quando nós nos tornamos pais e mães, a gente começa a entender isso melhor. Eu acabei de virar pai e antes do meu filho nascer, a gente queria aprender mais, queria saber mais, queria procurar mais. E nós vimos uma médica falando numa live de uma palavra uma ideia que para mim, para minha esposa, foi muito importante. Ela falou assim: nos primeiros 3 meses do bebê, sobreviva. O teu alvo vai ser sobreviver. Porque nos primeiros 3 meses vão ser a época da cólica, é a época que você não sabe nem como segurá-lo direito, é aquela época que ele chora para comer, chora para tirar fralda, né? Dificilmente interage com você de uma maneira mais festiva. Então sobreviva. E se você é pai ou mãe, você sabe que isso exige perseverança. No casamento e no relacionamento a 2, também exige perseverança. Porque são 2 pessoas tentando conviver juntas. E os 2 precisam ter paciência. Os 2 precisam ter bondade. Os 2 precisam estar sempre juntos. E entender que isso é da vontade de Deus. Jacó entendeu isso. E trabalhou por isso. Mas Jacó também teve uma coisa chamada tenacidade. Uma característica muito importante chamada tenacidade. Não sei se você sabe o que é isso, tenacidade. Mas, quando eu era adolescente, eu fiz um curso de aprendizagem industrial em metalurgia e eu aprendi que alguns metais têm tenacidade. O que é isso, tenacidade? É a capacidade que esses metais têm, essa característica que eles têm, de poderem sofrer batidas, poderem ser modelados sem se quebrarem, sem perderem as suas características. No casamento também é assim. Nós precisamos ter tenacidade. Porque são 2 pessoas que uma vai machucar e bater na outra no início. Apesar do amor, apesar do sentimento, apesar do desejo de estarem juntos, apesar da perseverança, uma machucará a outra. E é preciso ter tenacidade para suportar tudo isso e continuar em frente. Hoje em dia, parece que as pessoas são feitas de cristais, que na primeira batidinha, no primeiro toque mais leve, no primeiro aperto que tem, já se quebra e já querem ir. Mas isso faz com que o relacionamento seja impossível. Jacó teve que ter tenacidade aqui, meu irmão, meu amigo que está me vendo, minha amiga que está me vendo, porque ele tinha um sogro que era mais esperto do que ele e que empurrou para ele
a filha mais velha, que não via problema algum de que Jacó tivesse 2 esposas. Mas ele honrou o compromisso, mas ele amava a Raquel e continuou servindo Labão por mais 4 anos. Aliás, ele continuou servindo Raquel por 7 anos, para que pudesse ter a sua família. Veja só, Jacó serviu a Labão durante 7 anos, mais 7 anos, para que pudesse ter Raquel como sua esposa. Tenacidade. Se fosse qualquer outro, ele já teria se quebrado, mas ele entendeu que Raquel era importante para a vida dele. Eu quero começar a fechar essa mensagem de hoje, esse programa aqui, refletindo com você sobre algumas coisas. Será que eu e você não temos sido meninos, crianças? Será que eu e você não estamos pensando como se nós fôssemos pessoas que não têm maturidade? Será que eu e você não estamos agindo como pessoas que não entendem a importância da família na nossa vida? Eu entendo que sim. Eu entendo que a gente não tem agido hoje em dia com perseverança. E esquecemos que estamos lidando com pessoas iguais a nós, como nós. É como se eu e você estivéssemos olhando para um espelho. E muitas vezes a gente se esquece disso. Nós precisamos, na nossa família, termos perseverança. Continuarmos, andarmos e entendermos que a família é algo muito importante para nós. Se ela não fosse importante, Deus não a teria feito. Se ela não fosse importante, nós não viveríamos em família. Nós viveríamos em albergues, cada um com o seu leito ali para dormir, com o seu guarda-roupa, iríamos para casa e não teríamos relacionamento algum. Mas família é importante para a nossa vida. Nós também não teríamos nunca crescimento, porque a família faz com que a gente cresça, com que a gente mude, com que a gente seja transformado. Porque se há alguma coisa que Deus usa para transformar as nossas vidas, são os relacionamentos. Deus é especialista em mudar pessoas, ele usa relacionamentos para isso. Ele usou Labão para transformar a Jacó. Aquele que era esperto agora virou uma pessoa transformada por Deus. E é assim que Deus faz na nossa vida, usando os nossos relacionamentos familiares. Porque sem eles, nós continuaríamos sendo crianças como nós éramos antigamente. Mas para isso, eu e você precisamos depender de Deus. Porque por nós mesmos, nós sempre vamos ser crianças. Quero convidar você a depender de Deus. Vamos orar? Senhor, nós vimos algumas características importantes, Pai Santo, para termos um relacionamento familiar verdadeiro, sincero, um relacionamento abençoador, Pai Santo, mas nós vimos que precisamos ter perseverança, vimos que nós precisamos ter compromisso, vimos que nós precisamos ter tenacidade, Pai, mas se o Senhor não nos abençoar e se o Senhor não nos edificar, nós nunca vamos conseguir fazer isso, Pai. Abençoa a mim, abençoa aos meus ouvintes, não só nos relacionamentos familiares, mas também nas amizades e em tudo mais, Pai. Te imploramos também, Senhor Deus, que o Senhor cuide deles, das suas famílias, dos problemas que eles estão passando, que eles creiam em Ti e confiem em Ti, Pai. Te imploramos a Tua bênção, Pai Santo, também para a nossa cidade, nosso estado e para o nosso país. Que o Senhor faça justiça, Pai Santo. Que o Senhor, Pai Santo, dê mantimento, dê saúde, dê educação, dê emprego para todos, Pai. Dê um governo que Te ame e Te tema, Pai.
É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Convido você para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas, e a continuar na programação da Nova Era TV. Um abraço. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração.